Correto. E lembrando aqui que no comentário aqui de vários torcedores, agradecendo a vocês por terem salvado o Cruzeiro, agradecendo a vocês por terem se colocado à disposição no pior momento da história, muitas manifestações de torcedores aqui agradecendo ao trabalho de vocês. Saulo, vamos voltar lá no início. Dia 23 de dezembro, ficou decidido que você seria o presidente, o Medioli o vice, o Pedro Lourenço responsável pelo departamento de futebol e os demais integrantes, como o Alexandre Faria, o Walter Cardinal, o Jarbas Matias, o Carlos Ferreira e o Emílio, divididos em outras funções. A grande dúvida do torcedor é o seguinte: todo mundo se animou bastante com a formação do conselho e com a entrada do Medioli e do Pedrinho, que podemos dizer que são as pessoas mais populares em relação aos torcedores. Com a chegada do Alexandre Matos, todo mundo teve a ilusão de que tudo iria se resolver muito rápido. E não foi assim que aconteceu. Tivemos a saída do Medioli, a saída do Pedrinho e, consequentemente, a saída do Matos. O que eu acho que ainda dignifica ainda mais o trabalho de vocês por ter conseguido fazer tudo que vocês fizeram sem a presença dessas pessoas importantes. De forma resumida, por que Medioli não continuou? Por que Pedrinho saiu? E quais as dificuldades a partir do momento que não contavam mais com os dois e o Alexandre Matos? Boa pergunta. Vamos lá, o Medioli. O Medioli, quando chegou, ele é um empresário de sucesso, praticamente é um CEO de visão macro, uma pessoa que a gente respeita demais, que nos ajudou muito, independente de estar fora. Mas, quando ele viu que a situação do Cruzeiro, ele falou claramente, vocês têm aí anotados aí, é só bater aí no YouTube, etc., nas próprias anotações suas, que o Cruzeiro era praticamente insolvente, que teria que acabar, teria que ter uma intervenção judicial, ou seja, teria que ter um novo Cruzeiro. Esse foi um fato, foi a análise dele. Também, ele tinha um problema também, você sabe, ele é um grande prefeito de Betim, e isso aí é muita pressão política, etc., apesar dele querer, né? Na época, ele queria estar junto com a gente, e quero dizer bem claro, corrigindo, ele foi escolhido, inclusive por mim, para ser o presidente, se fosse o caso, do Conselho de Gestor, e foi escolhido, Carlinhos pode testemunhar disso. Só que tem que, por uma questão de estatutária, né, vamos dizer assim, não poderia ser, porque, na verdade, ele teve um problema aí político que eu acho um absurdo, anterior, com gestão anterior, e tiraram ele. Eu não entendo como que essas coisas podem tirar um cara de expressão desse. Pois bem, mas isso existe, sempre existiu no Cruzeiro, né, esse revanchismo por situações diversas, que não cabe aqui analisar. E quando ele viu essa situação, estou falando do Medioli ainda, bastante difícil, e ele disse que o Cruzeiro era impossível, que ele tinha que acabar e começar de novo. Por mais que essa análise seja, na análise dele, eu acho assim, que na teoria ela é boa, mas na prática não. Porque se você começasse um Cruzeiro de novo, todas as ações jurídicas, elas repassariam para um novo Cruzeiro, né? Você sabe muito bem que isso aí seria uma forma, na minha opinião, qualquer juiz daria isso, uma forma mascarada. Então, se você tivesse um crédito com o Cruzeiro e nascesse o novo Cruzeiro, o juiz automaticamente passaria essa ação para o novo Cruzeiro. Então, não iria funcionar. Mas a situação do Cruzeiro era tão ruim, mas tão assim, preocupante e tão desesperadora, né, que acabou também isso também desanimando. Isso é uma coisa normal. E ele acabou, como eu te disse, desistindo do projeto e saindo fora e pedindo demissão. Quanto ao Pedrinho, ele entrou com o gás todo, etc., mas ele sentiu muita pressão, principalmente da corrente política do Cruzeiro antiga, que ainda existia de forma assim, predominante quando nós entramos, nós conseguimos abafar e etc. E o Pedrinho não aguentou mais que uma semana, porque ele chegou, e quando ele viu, o Carlinhos testemunha disso, quando ele abriu os contratos, jogaram em cima da mesa, até então, quando contratamos o Alexandre, ele era o diretor preferido dele, e viu aquela ação desesperadora, é uma situação que ele falou, olha, isso não existe. E ele também acabou, depois, devido, ele fala, por muita pressão, saindo, como se diz, fora do processo, nos deixando. Eu já comentei em outras rádios, e já comentei no Conselho Gestor, que nesse dia que o Pedrinho saiu,
O meu telefone tocou não. Uma mensagem do meu filho, que é cruzeirense também, árbitro e doente igual eu, e falou: pai, sai fora que esse barco vai furar. Ele não estava errado, não. Ele estava certo. A situação era muito. E me deu vontade de sair fora, sim, não vou negar, não. E eu cheguei até a pensar em também sair fora. Mas você imagina saindo os dois expoentes do grupo nosso. Claro, todos são expoentes, mas são os dois mais, como você falou, mais conhecidos. E eu também, o presidente saindo. Não o Saulo, porque o Saulo é igual a todos, mas o presidente saindo, a figura do presidente. E eu resolvi encarar. E eu quero aí, nesse particular, só dizer o seguinte, você vê, como se os dois, não estou querendo enaltecer o conselho, mas apenas mostrar para a torcida o seguinte, se os dois saíram fora, que eu digo assim, pediram por motivo A ou B, pressões, etc., não ficaram lá. E vou dizer, por 60%, 70% do cenário horrível, terrível, que aquele do que nós encontramos, uma terra destruída, né, depois de uma guerra, quem ficou lá é porque realmente são cruzeirenses de verdade, não que os outros não sejam, mas que são mesmo e quiseram fazer o melhor. Então, é uma situação que eu acho que isso aí, eu enalteço, eu tiro até o meu nome, enalteço os demais companheiros do Conselho, que foram cruzeirenses de verdade e que ficaram lá até hoje e conseguiram reerguer o Cruzeiro e colocar ele pelo menos nos trilhos. Eu falo assim de forma muito tranquila, que nós fizemos o que talvez que ninguém conseguiria fazer, porque qualquer um que entrasse lá iria sentir pressão política, porque principalmente pessoas que tivessem ligado ao Cruzeiro, porque quando você está ligado ao Cruzeiro, eu, Carlinhos e todos os outros, não vou citar os nomes, nós nunca tivemos ligação nenhuma com o Cruzeiro, nenhum interesse nenhum. Nós somos independentes economicamente e somos independentes também politicamente. Então, para tentar reerguer o Cruzeiro, tinha que ser pessoas igual a gente, que foram lá exclusivamente por interesses em prol do Cruzeiro. E é o que nós esperamos que esse novo presidente, juntamente com a sua equipe, também esteja engajado nessa filosofia, nesse propósito. Se ele esteja certo que o Cruzeiro vai conseguir sim sair dessa situação e nós vamos reerguer o Cruzeiro. Saulo, pode-se entender como pressão política sofrida pelo Pedrinho como impedimento que ele retirasse algumas pessoas do clube que era de entendimento do conselho gestor, que não poderia mais estar no clube e, de alguma forma, alguma pressão política as manteve no Cruzeiro? Exatamente. É isso e mais outras coisas, mas principalmente isso que você citou. Não só o Pedrinho, como eu também, o Carlinhos, que é do futebol, aí já na área do Carlinhos lá, que ele também foi sentido pressão política, como assim, tipo, o diretor que ganhava. Só para você ter ideia, não vou citar nomes nunca. Mas você sabe mais ou menos aí, só fazer uma pesquisa. Ganhava 35, 40 mil, outros que ganhavam 80 mil. Ah, não, ele não pode sair. Outros que falavam assim, o fisioterapeuta é sobrinho de um diretor influente do Cruzeiro, um ex-presidente, etc., que está lá no futebol. E nós não tivemos, a caneta funcionou. Nós tiramos 110 funcionários e economizamos, você sabe muito bem, mais de 100 milhões para o Cruzeiro. Se você for contar esses 5 meses e fazer as contas, nós economizamos mais de 100 milhões do Cruzeiro. Por que a dívida, antes, quando a gente entrou, você deve ter escutado que a dívida do Cruzeiro chegava a 1 bilhão. Teve algumas especulações. Eu mesmo não sabia, porque cada hora que você abria uma gaveta, saía um jacaré. E até hoje, agora que parou praticamente, nós não tínhamos conhecimento do que o Cruzeiro devia. E hoje o Cruzeiro deve muito, mas pelo menos 110 milhões a menos da data que nós entramos. Eu acho que esse choque de gestão que nós fizemos foi evidente para que possa o novo presidente conduzir a coisa de uma forma ainda mais evidente e mais profissional ainda, e etc. Mas é dentro do que você falou mesmo. É muita pressão, e o Pedrinho não está acostumado com isso. Ele falou comigo, eu estou acostumado, Saulo, de chegar, isso aqui, ele é transparente, etc. Aqui, ó, 100 aqui, 50 aqui, está um negócio seu aqui, eu vou abrir a loja aqui. Então, é um outro mundo. Uma pessoa do conselho nosso falou uma frase, o Carlinhos vai confirmar, e eu tenho que reconhecer, ele falou, isso não é o nosso mundo. Infelizmente, não é o nosso mundo. Mas nós enfrentamos esse mundo e estamos muito satisfeitos. Até uma experiência, né? A gente teve uma experiência muito grande, para a gente estar sempre numa aprendizagem da vida,
e nós ganhamos mais essa aprendizagem, a gente está satisfeito. Correto. Agradecendo mais uma vez a grande audiência nessa live de hoje. Anísio Ciscoto mandou um recado aqui, está ligado na live, e demais cruzeirenses agradecendo ao trabalho de vocês à frente do Cruzeiro aí, os torcedores colocando aí como os grandes salvadores do Cruzeiro no pior momento. Carlos, a gente tem um convívio lá na Toca, durante os treinamentos lá, que a gente faz a cobertura. Você é sempre muito solícito com a gente da imprensa. Todos nós temos uma dúvida o seguinte: quando você foi designado a se encaminhar para o futebol do Cruzeiro, como que você encontrou o futebol? Qual que foi a sua visão explicada da seguinte forma: o que você viu como o pior que estava acontecendo e o que você viu como uma coisa que estava dentro da normalidade? Isso aqui tá bom, vamos tentar melhorar. Bom, quando eu cheguei na Toca, quando eu assumi o futebol, duas situações assim que me foram muito gratificantes foi ver o empenho dos funcionários, o amor que aqueles funcionários ali têm pelo Cruzeiro. Isso me deixou muito confortável, inclusive, para tomar algumas decisões, fazer algumas correções dentro do quadro de funcionários. E a outra coisa que me deixou assim, bastante, assim, muito contrariado, mas muito espantado, assustado, os contratos que foram feitos pelas gestões passadas. Os contratos 99% lesivos ao Cruzeiro. Jogadores que não tinham a mínima condição de jogar, não quero diminuir nenhum clube, não, mas um Coimbra, que é um time que está começando, ainda é novo, ainda tem algumas aspirações ainda no futebol, mas jogadores que não jogariam no Coimbra, no Cruzeiro, ganhando salários astronômicos. Então, foi assim, de uma frustração muito grande de tentar entender como que um diretor, como que uma direção faz um contrato com determinados jogadores que não tem a mínima condição, por exemplo, entendeu? É coisa absurda. Você não consegue, a cabeça da gente não consegue chegar na finalidade daquele contrato. Porque se você é contratado por uma emissora, tem uma finalidade. Não, o Diego vai me dar retorno aqui e faz jus ele ganhar isso. Pronto. Agora, como que a finalidade daquele jogador, que não iria trazer retorno para o Cruzeiro, como que o cara tinha salário astronômico, você não consegue entender. O Cruzeiro está onde está, não é à toa, não, pode ter certeza disso. E, segundo consta, em todos os setores do Cruzeiro havia situações lesivas ao Cruzeiro. Então, as pessoas que lá estavam queriam mais enriquecer-se ilicitamente, porque não justificava. Ainda que um contrato bilateral, eu faço um contrato com você, ele é bilateral, você tem as suas partidas e contrapartidas, enfim, você paga e recebe. Mas isso tem que ser tudo dentro de uma proporcionalidade e razoabilidade, coisa que não acontecia, era muito desproporcional. O Cruzeiro era lesado em todos os contratos. Coisa assim, que você não tem como você... desculpa, mas eu não quero falar que vamos voltar no Dodô, mas tanto que no início nós entendemos, o Conselho Gestor, o próprio Pedrinho, a turma que assumiu lá primeiramente, eles entenderam que o contrato do Dodô ele era um contrato fora da... Não existia aquele contrato, de tão lesivo que ele era. No entanto, depois nós entendemos que, em que pese a lesividade ao Cruzeiro, mas o contrato era válido. É imoral o que foi colocado ali? Eu acredito que sim. Isso é uma opinião minha, pessoal. Eu acredito que sim, que não é imoral, mas é legal. O contrato é legal. O que nós vamos fazer? Tem que cumprir ele, só isso. Então, essas duas em relação coisas. a esses contratos, pode dizer. Pode continuar. Não, então, essas duas coisas, principalmente os contratos que foram, que me deixaram assustados, eu fiquei assim, de boca aberta, cada hora chegava uma situação, todas elas que chegavam, nenhum era em benefício do Cruzeiro,
né? Chegava um contrato, aí não tem uma intermediação do fulano de tal, aí tem mais isso, tem mais... E aquilo foi acumulando, eu falei, gente, não tem como, o Cruzeiro não tinha... Ele está onde ele está, não é à toa, entendeu? Então, e o que me agradou muito, que me deixou muito feliz, é o empenho, a vontade que aqueles funcionários ali da Toca, não só da Toca, mas também da sede administrativa, em todos os setores do Cruzeiro, eles trabalham com amor, eles trabalham com vontade, né? São pessoas aí que a gente tem que aplaudir também, porque são grandes cruzeirenses. Em relação a esses contratos, o torcedor tem a grande desconfiança que o contrato mais lesivo ao Cruzeiro seria o do Fred, pelo grande valor e por aquela multa fora do comum, né? Você acredita que é mais ou menos por aí, devido àquela Mais multa ou menos por absurda? aí. O contrato do Fred, por exemplo, você vai falar assim, é ilegal o que foi feito? Não, é um contrato. São duas, o jogador e o clube, ele vai prestar serviço, o clube vai pagar. Mas é imoral os valores que ali estavam. Não era compatível com um jogador em fim de carreira, porque o Fred, público e notório, o Fred está no fim de carreira. Né? Na ocasião, ele estava com 34 anos. Você não vai contratar um jogador aí pagando 10 milhões de lucros. Eu não vou citar valores aqui, mas isso aí já foi divulgado na imprensa. E em outros, além desses valores aí dos 10 milhões do Atlético, 10 milhões de lucros, teve outras situações também que eram incompatíveis, entendeu? Com aquilo que o Fred ia entregar para o Cruzeiro. Ele já não tinha, o Fred já não era um menino de 20 anos, mais 23 anos, tinha 34. Então, assim, na Copa do Mundo de 2014 mesmo, ele já, naquela ocasião, ele já foi, né, teve o apelido de Cone, porque o Fred já não conseguia se movimentar mais igual ele movimentava antes. Isso eu estou falando aqui até como torcedor, não como dirigente. Mas a gente tinha isso já. Aí foi para o Atlético e depois veio para o Cruzeiro, já num estado assim mais avançado ainda da condição física. Ele não conseguia. Então, o que o Fred entregaria para o Cruzeiro de benefícios era bem inferior àquilo que ele iria ganhar. E do Fred, vários outros da mesma forma, da mesma maneira, em proporções menores, mas todos mais ou menos por aí. Correto. Saulo, em abril, quando o Conselho completou 100 dias à frente do Cruzeiro, vocês soltaram um relatório que foi onde a gente, quem ainda tinha alguma dúvida, passou a ter certeza do grande trabalho que vocês estavam fazendo à frente do Cruzeiro, que eu vou citar aqui resumidamente, não todos, que é muito grande, mas reduziu em 81% a folha salarial geral, conseguiu a economia anual estimada de 156 milhões de reais, o esboço do novo estatuto, a renegociação das dívidas, conseguiu um novo relacionamento com a CBF, FIFA e Federação Mineira, renegociação das dívidas com os atletas, que foi de grande importância, reduziu o grupo, busca de parceiros, novo relacionamento com o vôlei da SADA, na parte administrativa, uma economia de 25 milhões, com revisão de todo o quadro de colaboradores, sendo demitido 110 funcionários, igual vocês já falaram, tem negociação com fornecedores, na parte da transparência, assinou o contrato com a Kroll, abriu o portal Transparência, contratou a Muri para auditoria, e dentro da inovação, o planejamento estratégico digital, reestruturação da área de TI, e para finalizar aqui no marketing, no comercial, conseguiu uma revisão da política de distribuição de ingressos de cortesia, que foi uma grande moralização ao clube, devido àquela farra de ingresso impressionante que todos nós sabemos. Conseguiu um realinhamento com a Adidas, que era um grande pedido do torcedor, melhorou a relação também com todos os torcedores de uma forma geral, e depois disso, todos nós tivemos certeza que o caminho seria a continuidade do trabalho do Conselho Gestor. Todos nós esperávamos que vocês continuassem até o final do ano, até dezembro, para ter uma disputa eleitoral em outubro. E de uma hora para outra pegou a gente de surpresa. O Conselho Gestor, no primeiro momento, colocou o Emílio como candidato. Todos nós esperávamos, vamos dizer assim, um acordo de cavalheiros, vamos deixar só o Emílio concorrer, deixa ele ser eleito agora, em outubro a gente faz
a disputa política que tem que ser feita, mas todos nós entenderíamos que não era o momento. Quais os motivos impediram o Conselho Gestor de conseguir, vamos dizer assim, deixar o Emílio como candidato único para essa eleição de agora? É simples. Nós pensamos exclusivamente o tempo inteiro no Cruzeiro. O Conselho Gestor, até então, a gente não tinha ideia. A ideia nossa era sair até antes de maio, né? Nós cansamos de pedir isso da LAI, que marcasse as eleições antes e que aparecesse um novo candidato e que nos substituísse. Ocorre que houve uma pressão, principalmente da torcida e do anseio da torcida do Cruzeirense, para a gente continuar, porque a gente estava fazendo um trabalho que estava tendo muito resultado. Inclusive, nesses 100 dias aí, foi, vamos dizer assim, o dia principal que nós tomamos a decisão depois disso, que nós soltamos isso. Nós tivemos um retorno, um feedback muito bom, positivo, isso nos deu um ânimo. E até então não tinha nenhum do Conselho Gestor, eu fui sondado, Carlinhos foi, todos foram, ninguém queria ser o presidente. Mas nós fizemos uma pressão, no bom sentido, para o Emílio, que nós achamos que era o melhor candidato, que era uma pessoa excelente, uma pessoa que tem sobrinho do Felício Branco, tem uma história no Cruzeiro, que seria, a gente conhece bem ele, que seria o candidato ideal para o Cruzeiro. Foi nesse ponto que nós pedimos ele que ele fizesse esse sacrifício, ele aceitou, mas condicionou o seguinte: desde que o Conselho Gestor todo ficasse até o final do ano. Não era pretensão minha, nem do Carlinhos, de ninguém, mas nós aceitamos porque a gente estava junto. E a partir do momento que eu pressiono você, ser o presidente, e você fala, mas você não vai ficar comigo? Seria até um antiético de nossa parte a gente não estar junto com ele. Como a gente sempre esteve unido, juntos, sem problema nenhum, desde o início, nós aceitamos. Vamos, então, lançar o Emílio para presidente. Lançamos o Emílio. Quando nós lançamos o Emílio, 2, 3 dias ou uma semana depois, acho que não teve nem isso, o Sérgio Rodrigues foi lá e registrou a chapa dele. Nós falamos bem claro que antes, quando nós lançamos o Emílio, que nós não queremos ter disputa, desde que a gente ficasse com o único candidato. Por quê? A gente não queria uma disputa, porque a gente achava que a disputa política ia desgastar o Cruzeiro. Toda disputa política, você está vendo aí essa última disputa, pelo menos pelo Conselho Deliberativo, houve muita polêmica, você sabe os motivos que nós temos mesmo de restrição à chapa que ganhou. Mas voltando aqui ao caso. Aí o Sérgio Rodrigues, que eu quero deixar bem claro, é um direito dele, né? Como qualquer um poderia ir lá, ele é um conselheiro fervoroso, cruzeirense. Inclusive, quero deixar bem claro que eu e o Carlinhos apoiamos ele na última, que nós perdemos, e ele só perdeu porque houve falcatruas lá de compra de votos e tudo mais, que vocês sabem dessa história. E aí nós tentamos compor com o Sérgio. Sérgio, você é novo, você tem muito tempo ainda, venha para o Conselho. Nós tivemos 2 reuniões com ele, o Carlos sabe disso, venha para o Conselho, vamos estar com a gente, e no final do ano você entra e fica 3 anos e meio, porque agora vão ser apenas 5 meses, é um mandato tampão. Venha conosco, você vai se inteirar de tudo que está acontecendo. Nós queríamos que o Conselho ficasse até o final do ano, para que a gente pudesse continuar o processo e entregar o Cruzeiro mais limpo, etc. E infelizmente, ele não quis. Ele falou que não, que ele queria ser o presidente, etc. E é um direito dele, não vou entrar aqui nem criar polêmica. Foi aí que nós começamos a sentir o seguinte, que começaram os conchaves, ele mesmo, todo mundo sabe, procurou ex-presidentes, pessoas ligadas às gestões anteriores, etc. E nós não queríamos isso. A nossa chapa, nosso candidato, não ia fazer conchave com ninguém, não teria apoio com ninguém. O apoio, para nós, é como se fosse a torcida. E o Conselho é o melhor candidato, vamos votar nele, etc. Agora, não ia ter promessa de nada, de cargo, de nada. Não estou dizendo que o presidente atual prometeu, não sei. A gente tem aí comentários, mas não vem ao caso. Nós iríamos colocar o Cruzeiro limpo, uma pessoa independente, iríamos até o final do ano, assumimos o compromisso. O Emílio falou, se quiser eu coloco em cartório, que eu não quero ser mais presidente, depois que estou fazendo isso, um sacrifício pelo Cruzeiro até o final do ano. Não foi possível. Agora, você sabe, a gente tem que julgar aberto. Eu sou muito transparente e não tem que esconder. No Cruzeiro, nem sempre o melhor ganha. Está aí a prova no Conselho Deliberativo. E você sabe que na última gestão, os churrascos, as noites de caldos, levaram o presidente a essa situação que nós, infelizmente, nós tivemos que amargar e virar esse Cruzeiro, né? Então, nós não vamos ficar
brigando para ser presidente do Cruzeiro. Nossa, que eu falo, eu estou falando até em nome do Emílio. E ele mesmo falou, porque com 2 dias, 3 dias, já teve um conselheiro perguntando para ele que dia que era o churrasco. O Carlinhos pode comprovar. Ele falou, eu não vou ficar pedindo, pelo amor de Deus, voto. Eu concordo plenamente. Se eu estou num lugar onde é um sacrifício, estou fazendo por amor, você está entendendo? Eu não vou ficar... É diferente. Se eu for candidato a vereador ou deputado, eu tenho que saber que o jogo é diferente. Né? Por isso que eu nunca vou ser. Tá entendendo? Então, e o Emílio também é a mesma coisa de todos, a personalidade de todos que estão lá dentro pensam da mesma forma. Então, nós resolvemos retirar o nosso candidato e deixar outros que aparecessem, e aí falamos, não vamos também apoiar nenhum presidente. Mas para o Conselho Deliberativo, nós achamos que o Giovanni era o melhor candidato. Era não, é o melhor candidato ainda. Infelizmente, houve uma divisão no Conselho, chapas, já acabou favorecendo um candidato que era da gestão do Wagner. Quer dizer, é uma situação realmente, e que aí depois sai ainda falando mal do Conselho, etc. Mas para nós isso aí pouco importa. Importa é o dever que nós fizemos e a consciência nossa. Então, foi isso que aconteceu. A gente não quis disputar a eleição, porque nós poderíamos perder e desgastar. E nosso negócio não era esse. Nós não estávamos atrás de interesses políticos, de vaidade. Nós estávamos atrás do melhor para o Cruzeiro. Se não foi possível, nós retiramos o nosso candidato. Isso aí ficou, assim, uma certa amargura ao torcedor que sempre admirou muito o Sérgio, sempre botou muita confiança na pessoa do Sérgio, que sempre se viu muito representado pelo Sérgio, e vê também, mas essa situação, vamos dizer assim, dele querer bater de frente com o Conselho Gestor, decepcionou algumas pessoas, inclusive eu. Que eu também sou sempre muito transparente com meus pensamentos e a minha linha de seguir. E gostaria de perguntar, Saulo, o seguinte, durante esse período que você falou, aventou-se a possibilidade do Baroni sair de candidato à presidência do Conselho Deliberativo para ser o candidato do Conselho Gestor à presidência do clube. Como é que foi aí essa possibilidade até chegar à conclusão de que seria melhor ele se manter no Conselho Deliberativo? Aí foi um pensamento... Candidato, lógico. Ele, inicialmente, ele queria ser realmente... Ele manifestou, né, a possibilidade de ser o candidato e ele queria o apoio do Conselho Gestor em termos assim, oficialmente. Nós achamos por bem o seguinte, cada um poderia apoiar, porque tinha algumas pessoas que poderiam preferir o Sérgio, outra pessoa poderia preferir uma outra pessoa. A partir do nós éramos fechados com o Emílio. O Baroni era também uma opção muito boa, mas nós não queríamos manifestar oficialmente, e ele queria, principalmente, que o Conselho Gestor continuasse com ele. Nós, a partir desse momento, nós não queríamos mais ficar até o final do ano. A partir do momento que o Emílio não foi possível lançar a candidatura dele, nenhum de nós queria continuar à frente, independente de ser o Giovanni, que é um excelente, tanto que nós apoiamos ele, que era o nosso nome. Então, ele achou que ele sozinho, sem o Conselho Gestor, ele poderia, não dar, como se diz no interior, né, não dar conta de levar o processo. E ele resolveu sair para presidente do Conselho Deliberativo. Foi aí que ele nos procurou e nós falamos, não, tem o nosso apoio. Por quê? O Conselho Deliberativo, alguém comentou aí, um cruzeirense bem conhecido, comentou comigo, bem expoente, bem influente, falou comigo, não preocupa não, que quem manda é o presidente. Eu não acho assim, que o Conselho Deliberativo precisa fiscalizar as contas. E se ele for corrupto ou for do esqueminha, como era antigamente, está entendendo? Ele não vai fiscalizar nada, vai fechar os olhos, né? Chegar e falar, as contas do Wagner estão tudo bem, né? Então, um exemplo, né? Estou apenas dando um exemplo. Então, o Conselho Deliberativo precisa ser um conselho atuante, um conselho sério, para poder não acontecer nunca mais o que aconteceu. Por isso que nós queríamos o Baroni. E nós manifestamos, eu manifestei várias vezes, eu tenho certeza que o Baroni seria eleito tranquilamente pela torcida, não tem dúvida nenhuma, como também nós seríamos eleitos pela torcida, mas quem vota são os 380 que foram lá, né? Quem vota são eles, né? E eles 351 votos. Hein?
Como é que é? 351 votos. 300 que apareceram lá. Estava previsto 380. Isso. Então, infelizmente, o que apareceram foi os 351, são eles que decidem o futuro do Cruzeiro. Mas hein? Como eu queria só... Pode concluir. Não, só concluir o seguinte, mas a gente está muito satisfeito, sabe por quê? Nós já mudamos o Cruzeiro, poucas pessoas perceberam. Hoje, o Conselho Deliberativo que ganhou tem só 1/3. E hoje, com essa união dos outros, entre aspas, perdedores, que para mim foram vencedores, que são pessoas, pelo menos são a ala, que eu considero a ala mais produtiva para o Cruzeiro, eles hoje elegem um novo conselho aí no final do ano, tranquilamente. Isso aí já é uma vitória para deixar a torcida do Cruzeiro bem esperançosa, que vão ser só 5 meses. Né? Pois, Carlos, pode completar aí. Completando aí a questão do Giovanni Baroni para presidente, eu estive até na casa dele, conversei com ele e para demovê-lo da ideia também da candidatura a presidente, porque iria acontecer 2 situações. Iria dividir os votos dele e o Serginho, evidentemente, porque o Grupo Transparência abraça os dois, poderia dividir os votos, e uma terceira via, né, como aconteceu no Conselho Deliberativo agora, poderia vir e ganhar e o Cruzeiro perder. Então, o Giovanni foi grandioso nessa decisão dele também de não mais candidatar, de retirar a candidatura à presidência e foi para a presidência do Conselho, e isso aí o Cruzeiro ganhou, porque o Sérgio, eu tenho certeza que o Serginho fará um bom trabalho no Cruzeiro. Ele é uma pessoa de quem eu tenho uma grande admiração e eu acho que certamente ele fará uma boa gestão dentro do Cruzeiro. Com certeza, disso a gente não tem dúvida que o Sérgio é um cara extremamente preparado, é um cara que o torcedor se vê representado nele e tem o apoio da torcida, tem o apoio de todos os cruzeirenses verdadeiros e ninguém tem dúvida que ele fará um grande trabalho à frente do Cruzeiro.